Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na história de Mossoró, lá no Rio Grande do Norte, uma cidade fascinante, bem no coração do semiárido, que tem uma trajetória de muita resiliência, sabe? É uma história cheia de reviravoltas econômicas e também de marcos sociais bem importantes, como ter sido pioneira na abolição da escravatura e, claro, a famosa resistência ao bando de Lampião. Exato. E é essa combinação que torna Mossoró tão interessante para a gente analisar hoje. Pois é, o nosso foco aqui vai ser entender essa jornada econômica e como ela foi transformando a cidade. Como Mossoró saiu lá de um ponto no sertão para se tornar esse polo que a gente conhece hoje, desde o gado, o algodão, até chegar no sal, petróleo e nas frutas. Isso. E para fazer essa análise, a gente se baseou em várias fontes, né? Tem estudos acadêmicos sobre economia, sobre o urbanismo da região, artigos históricos que detalham momentos-chave e até material sobre a memória cultural de Mossoró. A ideia é pegar tudo isso e destilar os fatores que realmente impulsionaram a cidade. Certo. Então a missão aqui é desvendar essas fases econômicas que moldaram Mossoró, desde o começo, quando era um centro comercial, até hoje como polo regional. Vamos nessa? Bom, para começar a gente tem que voltar lá atrás, né? Século XVIII. A ocupação inicial da área, como em muito lugar no sertão, está ligada à pecuária extensiva. Sim, o gado. Era uma atividade fundamental para apoiar a economia do açúcar, lá da Zona da Mata. Precisavam de carne, de couro, e as primeiras fazendas foram surgindo ali às margens do rio Mossoró. Foi o pontapé inicial. Mas o grande salto mesmo, a primeira virada econômica forte, veio depois, né? Na segunda metade do século XIX. Com o algodão. Exatamente, o boom do algodão. E teve um empurrãozinho de fora, né? A Guerra Civil Americana, lá nos anos 1860, atrapalhou a produção deles. Ah, claro. Aí abriu espaço para o algodão brasileiro no mercado internacional. Isso. A Europa precisava de algodão e o Nordeste, incluindo a região de Mossoró, viu uma oportunidade enorme. A produção cresceu muito rápido. E é aí que a história de Mossoró começa a ficar bem interessante. Porque com essa força do algodão, a cidade vira o que as fontes chamam de empório comercial. O que era isso na prática? Pensa num grande centro de trocas, um ponto de encontro. O algodão que vinha do sertão, peles também, encontravam ali os produtos que chegavam do litoral. O sal, que já era importante, carne seca, peixe, tudo passava por Mossoró. Era um hub logístico e de negócios da região. Um entreposto vital, então. Fundamental. E a abertura do Porto de Areia Branca, em 1867, foi crucial para isso. Na época, a Areia Branca ainda pertencia a Mossoró, né? Verdade. Então, muito dessa produção, principalmente o algodão, saía por ali. Ia para outros lugares do Brasil e até para fora. Esse movimento todo atraiu gente, claro. Comerciantes, casas importadoras e exportadoras, inclusive estrangeiras, como a Casa Graff, a Conrado Maier. E a cidade foi crescendo. Foi crescendo. Mais casas, mais armazéns, a estrutura urbana começou a tomar forma ali. E esse crescimento não foi só de tamanho e dinheiro, né? Veio junto um reconhecimento oficial, uma estrutura administrativa se formando. Sem dúvida. Acompanhando essa prosperidade, Mossoró foi subindo de status, digamos. Virou distrito em 42, depois vila e município em 52, comarca em 61 e finalmente cidade em 1870. Nossa, uma escalada rápida. Sim. E junto com isso foram surgindo as instituições que marcavam essa nova importância. O primeiro jornal, o Mossoroense, em 72, a loja maçônica 24 de julho, em 73, o primeiro cemitério oficial São Sebastião, também em 73, depois veio correio, telégrafo. Uma elite local foi se formando com esses comerciantes políticos. E o mais incrível é que bem nesse auge do empório comercial, acontece aquele evento histórico, a abolição da escravidão em Mossoró em 30 de setembro de 1883, 5 anos antes da Lei Áurea. Como é que essas duas coisas se ligam? A economia bombando e essa atitude libertária. É uma conexão direta e muito forte. A Sociedade Libertadora Mossoroense, que organizou tudo, foi fundada em janeiro daquele mesmo ano, 1883. E quem estava lá?
Justamente membros dessa elite econômica e política que estava crescendo com o algodão. Gente como Romualdo Lopes Galvão, que era comerciante e político influente. Ah, então a própria elite local que estava ganhando dinheiro com o comércio liderou o movimento abolicionista? Liderou e financiou. Tinha também o Clube dos Espartacos, formado por ex-escravizados atuando junto. O ato em praça pública foi um marco. Mostra como, naquele contexto específico, o desenvolvimento econômico andou junto com ideias consideradas progressistas para a época. Daí vem o título de Terra da Liberdade. É um ponto-chave. A economia forte criando um ambiente para esse avanço social. Fascinante. Mas essa fase do algodão não durou para sempre, imagino. Teve desafios, né? Com certeza. O fim do século XIX e começo do XX já mostram uma transição. A economia tenta ir além do algodão bruto, começa a beneficiar outros produtos como o Iticica, carnaúba, uma fase mais agroindustrial. Mas a região sempre foi muito vulnerável, né? As secas eram um fantasma constante. Sim, a seca de 1877 e 79 foi terrível, pelo que li. Indústria da seca. O que é isso? Parece pesado. E era, basicamente, alguns comerciantes locais que tinham mais recursos ou controlavam a distribuição da ajuda que vinha do governo, acabavam lucrando com a miséria causada pela seca. Como assim? Vendiam comida, suprimentos, a preços altíssimos para quem estava desesperado. Enquanto muita gente sofria, eles acumulavam capital em cima da tragédia. É um lado sombrio, mas que também faz parte dessa dinâmica econômica da época. Entendi. É, complicado. Bom, dando um salto no tempo, a gente chega ali por volta dos anos 1960. E o cenário muda de novo, né? Parece que Mossoró entra numa fase difícil. Entra sim. A partir dos anos 60, aquela agroindústria tradicional de Mossoró, do algodão, carnaúba e oiticica, entra numa crise profunda. Muitas empresas foram à falência mesmo. E por quê? O que aconteceu? Um fator importante foi a concorrência. A indústria do centro-sul do Brasil estava se modernizando muito rápido, ganhando escala. E essa modernização lá foi até incentivada por políticas federais, como as da Sudene. Peraí, Sudene. Só para lembrar rapidinho, o que era a Sudene? Claro, Sudene era a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, uma agência do governo criada para tentar impulsionar a economia da região. Só que, paradoxalmente, algumas das ações acabaram fortalecendo mais outros polos industriais e mudando a logística do país de um jeito que a indústria mais tradicional de Mossoró não conseguiu acompanhar, sabe? Ficou para trás. Entendi. Então, a concorrência de fora pesou. Mas as fontes falam de outro problema, que veio de dentro da própria região, de um setor bem tradicional. O sal. Sim, e esse é outro ponto fundamental para entender a crise daquele período. O sal sempre foi importante, mas nos anos 60 e 70, também com incentivos da Sudene, grandes empresas nacionais e estrangeiras investiram pesado para mecanizar a extração de sal em Mossoró, e também em Areia Branca, Macau. Modernizaram a produção. Isso não foi bom. Aumentou muito a produtividade, sim. O Rio Grande do Norte se consolidou como o maior produtor de sal marinho do Brasil, disparado. Só que o custo social dessa modernização foi brutal. Brutal como? Desemprego em massa. Aquela mecanização toda simplesmente eliminou milhares de postos de trabalho nas salinas. As pequenas salinas artesanais, que empregavam muita gente, não tinham como competir com as grandes empresas e quebraram. A gente está falando de mais de 80% dos salineiros tradicionais perdendo emprego. Foi um processo que gerou riqueza para alguns, mas deixou um rastro de desemprego e êxodo rural enorme. Nossa, que cenário. Falência da agroindústria de um lado, crise social no setor salineiro do outro, Mossoró ficou numa encruzilhada. Qual foi a saída? Como a cidade reagiu a tudo isso? Olha, foi uma reorientação gradual, mas necessária. Mossoró teve que buscar outros caminhos, e o que acabou se fortalecendo foi a vocação para serviços. Aquela característica de ser um centro comercial, que já vinha lá de trás, se intensificou. A cidade passou a concentrar mais o comércio, serviços de saúde, educação, funções administrativas para toda a região oeste do estado. Virou ainda mais um centro de referência regional. E teve algum tipo de apoio para essa mudança de foco? Teve sim.
Políticas públicas ajudaram. Nos anos 70, por exemplo, teve o Programa de Cidades Médias do governo federal. Mossoró foi uma das cidades beneficiadas junto com Natal. Ah, interessante. Esse programa direcionou investimentos para a infraestrutura urbana, o que ajudou a consolidar esse papel de centro de serviços. De certa forma, preparou o terreno para a próxima grande virada econômica que estava por vir. E que virada, né? Porque a partir dos anos 80, as fontes mostram uma transformação muito grande em Mossoró. Como foi esse novo ciclo? Pois é, os anos 80 marcam uma nova fase. Isso está dentro de um contexto maior de mudanças na economia do Nordeste. Áreas que talvez fossem vistas como menos importantes para o grande capital, de repente se tornam muito atraentes, principalmente para explorar recursos naturais com mais tecnologia. E Mossoró estava nesse mapa. Totalmente. O território de Mossoró foi sendo, digamos, preparado para receber esses novos investimentos, com mais tecnologia, mais infraestrutura. Deixou de ser só um espaço de reserva para virar um polo de atração de capital. E o que puxou essa nova fase? Quais foram os motores que as fontes destacam? As fontes são bem claras em apontar um trio dinâmico. 3 atividades econômicas que juntas deram um impulso enorme para Mossoró a partir dos anos 80 e redefiniram o papel da cidade. São elas: o sal, o petróleo e a fruticultura irrigada. Ok, vamos ver cada um. O sal a gente já falou da modernização e da crise social. Como ele entra nessa nova fase de forma positiva? Bom, depois daquela modernização meio traumática, o setor se consolidou. Agora era uma indústria de grande escala, bem mecanizada, dominada por poucos grupos grandes. O Rio Grande do Norte virou responsável por mais de 90% do sal marinho do Brasil e Mossoró se firmou como o principal centro do país para beneficiar esse sal moer, refinar e para vender. E o impacto disso na economia local? Foi grande, não só os empregos diretos na indústria, mas toda a cadeia que gira em torno. Transporte, centenas de caminhões todo dia, oficinas, fornecedores, serviços. E uma parte importante ia para a exportação, para a Nigéria, Estados Unidos. O sal continuou sendo um pilar forte, mas agora no modelo industrial, moderno. Certo. O segundo pilar que você mencionou, petróleo. Isso foi uma novidade total para a região, né? Uma novidade gigantesca e com um impacto imenso. A descoberta de petróleo em terra, o que a gente chama de onshore, na bacia Potiguar, que pega ali RN e Ceará, começou para valer em 1979. E a Petrobras chegou com tudo. Chegou. E o Rio Grande do Norte virou o maior produtor de petróleo em terra do Brasil por muitos anos. Mossoró se tornou a grande base operacional para tudo isso. Pensa no volume de investimento que isso trouxe. Imagino. Empresas, gente vindo de fora. Exatamente. Muitas empresas terceirizadas vieram junto para dar suporte. Construção civil, manutenção, logística, serviços de apoio de todo tipo. E um fluxo migratório enorme, tanto de trabalhadores qualificados quanto não qualificados. Isso aqueceu demais a economia local, o setor de serviços, o mercado imobiliário, mudou a cara da cidade. E o terceiro pé desse tripé, a fruticultura irrigada. Isso, outro vetor de transformação importantíssimo. O desenvolvimento do polo agrícola Açu-Mossoró. Com investimento pesado em tecnologia de irrigação, aquela região virou uma potência na produção de frutas, principalmente para exportação. O melão, né? Famoso. O melão é o carro-chefe, sem dúvida. O RN virou o maior produtor do Brasil. Grandes empresas agrícolas se instalaram ali. Teve a Maisa, que foi pioneira e teve um papel histórico, embora depois tenha passado por dificuldades, e vieram outras, como Nolen, Agrícola Famosa, Delmonte. E o foco era a exportação. Totalmente. Um modelo de agricultura bem moderno, voltado para os mercados mais exigentes, como Estados Unidos, Europa, Mercosul. E isso atraiu todo tipo de gente para a região. Trabalhadores rurais de outros estados, empresários, agrônomos, técnicos, comerciantes ligados a essa cadeia toda. Sal, petróleo, frutas. Um combo poderoso mesmo. Mas esse modelo, concentrado nessas atividades, que tipo de cidade ele criou? Trouxe só coisa boa ou gerou também problemas, desigualdades? Ótima pergunta. Porque, sim, esse trio dinâmico consolidou Mossoró de vez como um centro urbano que a gente chama de polarizador. Polarizador.
O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a cidade passou a concentrar as coisas mais importantes. Não só uma parte da produção em si, mas principalmente a gestão dos negócios, o dinheiro, a tecnologia, o comércio mais variado, os serviços especializados. Tudo converge para Mossoró. E as cidades vizinhas? Muitas cidades vizinhas acabam ficando numa posição mais subordinada, digamos. Fornecem a matéria-prima, o sal bruto, a mão de obra para o petróleo, as terras para a fruta, ou realizam as etapas mais simples da produção. Mas o comando, o beneficiamento final, os serviços de maior valor agregado, a universidade, o hospital melhor, tudo isso tende a se concentrar em Mossoró. Entendi. Isso se reflete nos números? População, empresas? Totalmente. A população de Mossoró deu um salto. Passou de 264 mil no último censo. E o número de empresas, indústrias, comércios, serviços disparou nas últimas décadas. É o que alguns geógrafos importantes, como Milton Santos e a Maria Laura Silveira, chamariam de espaço luminoso. Espaço luminoso, gostei do termo. O que ele significa exatamente? Pensa assim, é uma área no território que concentra muita tecnologia, informação, capital, infraestrutura moderna. Ela brilha no mapa, sabe? Fica super conectada com a economia global e esses espaços luminosos contrastam com os espaços opacos em volta, que são áreas menos dinâmicas, com menos acesso a tudo isso e que acabam girando em torno da lógica do espaço luminoso. Mossoró virou esse ponto brilhante ali no oeste potiguar. E a infraestrutura física deu suporte para isso tudo, né? Com certeza. A BR-304, que liga Natal a Fortaleza e corta Mossoró, virou um eixo vital. Um corredor por onde tudo passa. Mercadorias, serviços, pessoas. E não é só estrada. É a presença de universidades, centros de pesquisa ligados ao petróleo, à agricultura, boas comunicações. É o que o Milton Santos também chamava de meio técnico científico informacional. Um ambiente preparado para essa economia moderna. Exato. Um ambiente onde a ciência e a técnica são usadas para organizar o espaço e viabilizar essas produções que dominam a economia. Mas esse crescimento todo, essa concentração, não pode ser rápido demais? Gera problemas urbanos também, imagino. Ah, gera. Inevitavelmente. A cidade cresceu muito rápido. Bairros novos surgiram, como o Abolição, que começou a crescer ali nos anos 70, 80. Mas esse crescimento acelerado traz junto os desafios que a gente vê em muitas cidades que passam por isso. Pressão sobre a infraestrutura básica, saneamento, transporte, moradia popular, fica mais difícil. Aumenta a desigualdade? Aumenta a desigualdade social, sim. Tem a especulação imobiliária, que encarece tudo, questões de segurança pública que se agravam. O desenvolvimento trouxe muito dinamismo, é inegável, mas trouxe também essas contradições, esses desafios sociais bem grandes. A gente falou muito da economia, da cidade física, mas é interessante que as fontes também sugerem que essa transformação toda mexeu com a própria identidade de Mossoró, com a memória da cidade. Como assim? Tem uma observação interessante sobre isso. Parece que ali pelos anos 70, 80, que é justamente quando começa esse novo ciclo econômico e também coincide com a ascensão de grupos políticos como o da família Rosado, a história da resistência a Lampião, lá de 1927, ganhou um destaque enorme. Ah, a cidade da resistência. Exatamente. Essa narrativa foi muito promovida, criaram eventos anuais enormes, fizeram monumentos como o Memorial da Resistência, tem aquele espetáculo famoso, Chuva de Balas, no País de Mossoró. É verdade, é bem conhecido. E qual a questão aí? O ponto interessante que algumas fontes levantam é que essa ênfase toda na resistência acabou, de certa forma, deixando em segundo plano a outra grande história da cidade, a da Terra da Liberdade, da abolição pioneira de 1883. Que era a história mais forte na época do algodão, né? Isso. Era o grande marco celebrado naquela época do empório comercial. Não que uma história apague a outra, claro, mas parece que houve uma mudança no que era mais enfatizado, no símbolo que a cidade projetava. E por que essa mudança? Talvez a imagem de resistência, de força, de quem não se curva, dialogasse melhor com esse novo momento de Mossoró, de crescimento, de polo dinâmico, de projeção na região,
do que a memória da libertação, que talvez ficasse mais associada àquele passado do algodão. É uma mudança simbólica que parece acompanhar as mudanças materiais, econômicas e políticas. Faz sentido. É realmente uma história muito rica, cheia de camadas. Então, recapitulando, a gente viu Mossoró nascer com a pecuária, virar um empório comercial com algodão, sendo até palco da abolição pioneira. Depois passou por uma crise feia ali em meados do século XX, e aí veio a grande virada com o sal, o petróleo e a fruticultura, que transformaram a cidade nesse polo regional dinâmico, mas também complexo, esse espaço luminoso no sertão. Exatamente. A trajetória de Mossoró ensina muito, né? Mostra uma capacidade incrível de reinvenção econômica no semiárido, uma adaptação a ciclos diferentes. Mas também deixa claro os desafios desse modelo de desenvolvimento que concentra muito em um polo. Ele gera riqueza, sim, mas pode aumentar as desigualdades entre a cidade polo e seus vizinhos e criar novas dependências. E fica muito nítido como tudo está ligado. Economia, cidade, política e até a forma como a gente conta a história, a memória coletiva. E olhando para frente, para essa história de ciclos tão fortes, o que fica de questão para o futuro de Mossoró? Olha, isso levanta uma questão bem importante para a gente pensar. Se a história de Mossoró foi marcada por essa dependência de ciclos econômicos ligados a produtos específicos, foi o algodão, depois o sal, o petróleo, as frutas, qual seria o caminho para garantir que a cidade continue sendo resiliente no futuro? Como não depender tanto de um ou dois produtos? Exato. Como buscar um desenvolvimento que seja, além de dinâmico, mais sustentável, tanto para o meio ambiente quanto socialmente, que inclua mais gente. Talvez a chave esteja em diversificar mais a economia e ir além desses pilares que foram tão importantes até aqui, mas que também podem ter seus limites, né? Fica aí a reflexão sobre os próximos capítulos dessa história tão interessante.